essa palavra aqui, se ela não te tirar do lugar, eu não sei mais o que te tira, não. Como todas as outras que nós estamos recebendo aqui, se você, irmãos, resolver dar crédito para ela, não tem como a sua vida ficar do mesmo jeito. Às vezes você está pensando assim, nossa, mas nós vamos ficar ouvindo setembro inteiro falando de alegria, mas se no final de setembro você estiver voando na alegria, já está ótimo. Não tem problema. Porque quanto mais a gente ouve, mais convicto a gente fica da palavra e mais firmado nela a gente fica. Não é quando as escrituras falam que a gente deve perseverar nas escrituras, é isso, é escutar as mesmas coisas. Não importa se a gente já escutou as mesmas coisas, a palavra, ela vem ao nosso encontro para mudar a nossa vida. Então, se você ouviu uma, convicção chegou, ouviu duas, vai aumentando e você vai andando. No final do mês, você já vai estar pregando lá fora o motivo da sua alegria. Então, não tem problema, fique em paz, já deu tudo certo. Amém? Tem algum visitante aqui? Vou me apresentar. Quem tem? Tem duas, mais duas. Muito prazer, meu nome é Karina. A gente quase não apresenta, né? Às vezes no final do culto o irmão pergunta, como que é seu nome? Eu falei, nossa, eu comecei e nem me apresentei. Meu nome é Karina, muito prazer, bom recebê-los aqui. No final, os irmãos vão te dar um abraço, vai te dar umas boas-vindas. A gente fala que se você ver e não gostar muito, você volte até gostar que vai dar certo. Tá bom? Vai dar certo. Vamos lá, vocês estão animados? Uhul! Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas. Eita, nós vamos começar. Eu fiquei sabendo aqui que o culto de domingo à noite foi poderoso. E o pastor, fiquei sabendo que ele falou um pouquinho desse versículo que eu vou começar aqui, Gálatas 5. Já vou ouvir lá no Telegram. Aleluia. Vai chegar, porque eu estava lá em cima nas crianças, servindo elas com alegria. Gálatas 5, versículo 1. Eu vou ler um, mas depois eu vou pular. Eu vou ler um só para me contextualizar o que Paulo está falando aqui para os Gálatas. Todo mundo chegou lá? Gálatas 1, eu vou ler na NVI. Diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Aqui Paulo estava escrevendo uma carta para Gálatas, porque a igreja de Gálatas tinha recebido o evangelho. E aí, quando Paulo deu as costas, com o tempo, eles foram voltando às velhas práticas religiosas do judaísmo, foram trazendo elementos das velhas práticas e começaram a deixar um pouco o evangelho de lado e a misturar as coisas, sabe? Do velho com o novo, do novo com o velho, estava fazendo uma bagunça só. E Paulo estava alertando para eles, cuidado, o que aconteceu? Vocês estão deixando o evangelho, está trazendo as coisas erradas de volta. E quando chega aqui no versículo 5, ele fala, permaneçam. Ou seja, um dia eles estiveram na verdade e eles estavam abrindo mão dessa verdade. Na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente. Então, se submeter novamente, porque um dia eles estiveram num jugo de escravidão. Então, eles estavam se submetendo, largando o evangelho, deixando algumas coisas entrar dentro da igreja que estava levando eles para a escravidão de novo. Nós vamos ver para frente o que é isso. E ele continua falando sobre circuncisão. Nós vamos pular essa parte, porque eu quero chegar lá no final, mais no capítulo, no versículo 16, porque ele fala assim, por isso, na verdade, ele estava dando uma continuidade. Então, deixe as velhas práticas, voltem ao evangelho, por isso eu vou te falar isso, por isso. Vamos lá, continue, segue comigo no versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, deserções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluias. Feche seus olhos aí, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Oh, Deus, obrigado por essa palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem uma palavra específica para o coração de cada um aqui nessa noite. Eu me coloco, Senhor, em submissão à Tua palavra, ao Teu Espírito, para ser, Senhor, um canal na vida dos meus irmãos. Que não venha, Senhor, do conhecimento humano, do entendimento humano, mas do Teu Espírito que opera através de mim, através de nós, como corpo do Senhor. Louvado seja o Teu nome pela oportunidade de estarmos expostos à Tua palavra. Aleluias. Amém. Não sei se você notou nesse pedaço que eu li aqui, ele fala 3 coisas, sobre você viver no Espírito, você andar no Espírito e você ser guiado pelo Espírito. Às vezes você pode pensar assim, mas será que tem diferença nessas 3 coisas? Viver no Espírito, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito? Eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 coisas, porque sim, é possível alguém ter nascido de novo. Quando a gente vive no Espírito, quer dizer que nós éramos mortos espiritualmente porque o pecado entrou no mundo. A Bíblia chama isso de homem natural. O homem natural, quando eu falo homem, eu falo humanidade, ele era separado de Deus, ele não tinha espírito, o espírito estava morto quando pecou Adão e nós nascemos com essa consequência do pecado. Então, nós éramos naturais com o espírito morto. E aí você começa... Quando você aceita Jesus como seu único Salvador, o Espírito de Deus está em você através do novo nascimento. Então, agora você começa a viver no Espírito. Mas, até esse ponto, também existe o homem carnal. O homem carnal é aquele que nasceu de novo, que nasceu o Espírito dentro dele, o Espírito de Deus, mas não anda no Espírito. Então, esse é o homem carnal. Infelizmente, hoje em dia, nós podemos ver muitos cristãos dentro da igreja, frequentando a igreja, servindo na igreja, que infelizmente têm essa posição de homem carnal. Eles são nascidos de novo, mas não andam e não são guiados pelo Espírito. Às vezes tem uma pequena diferença em andar e ser guiado, mas eles andam também muito juntos. Por quê? A palavra que é usada aqui, a palavra andar, vem da palavra grega peripatel. Eu tô chique, né? Agora eu com as pedras preciosas do Rick Renner, eu tô assim, nossa, eu tô me achando. É pedra preciosa mesmo. Peri significa ao redor e sugere a ideia de algo envolvente. A palavra pateu significa andar. Quando unidas, passam a ideia de andar habitualmente nas mediações. Rick Renner, se você ainda não leu um livro dele, é maravilhoso. Ele descreve esse versículo que a gente acabou de ler, resumindo com as disminuições, né, do grego. Ele meio que traduz dessa forma aqui, ó. Faça do caminho do Espírito o lugar onde você habitualmente vive e anda. Torna-se tão à vontade nesse caminho espiritual que você aprenda a caminhar tranquila e pacificamente nesse reino. Viver a sua vida neste reino do Espírito é a melhor maneira de garantir que você não permita que os anseios da sua carne se expressem e se cumprem. Então, quando ele fala em andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito, é você viver num ambiente tão acostumado, mas tão acostumado que você começa a andar naturalmente. Eu não sei se você tem esse costume, mas às vezes na sua casa, né, no seu quarto principalmente, quando você levanta, está tudo escuro, como você habitualmente já sabe onde estão as coisas, você anda melhor, né? Você já sabe que ali está a cama, você levanta, até se você ir lá acender a luz, às vezes o apagador é lá do outro lado do quarto. Então, quando você está ambientado no lugar, quando você se move, é mais fácil. Então, ele compara a nossa vida em andar e ser movido pelo Espírito como um lugar habitual, um lugar onde a gente vive e a gente anda, como se fosse a nossa casa. Andar no Espírito é andar de acordo com a unção que habita dentro de você. Aí você deve estar perguntando assim, não, mas cadê o tema da alegria? Pera aí que nós vamos chegar lá. Primeiro eu estou fundamentando umas coisas com você, para depois você falar assim, é possível a gente andar uma vida de alegria. Então, pera aí que nós vamos chegar lá. Quando nós nascemos de novo, que esse Espírito entra em nós, o Espírito Santo está em nós quando nós recebemos a Cristo. Então, quando o Espírito Santo entrou em nós, nós começamos a viver uma vida no Espírito.
E quando a gente começa a andar no Espírito, vem uma unção, vem uma graça que te capacita a andar nesse Espírito. Porque nós não poderíamos fazer isso se não fosse a graça do Senhor. Seria muito difícil, porque a gente era natural, nós tínhamos a predominância aqui da carne. Quando eu falo carne, são as paixões mundanas. Tudo que você pensar aqui fora tem de paixões, sentimentos, andar nos 5 sentidos. Quem anda na carne só anda nos 5 sentidos. Só anda pelo que vê, só anda pelo que escuta, só anda pelo que pode tocar, pelo que pode contar. Isso é quem anda lá fora, na carne. Mas nós inauguramos um novo tempo, um tempo no Espírito, onde nós estamos em uma outra dimensão. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você não é desse mundo. Não é. Nós vamos aprender de onde que você vem. Deus não quer, irmãos, que a gente ande pela carne, praticando as obras da carne. A gente vai ver aqui que Paulo, ele usa, e eu fiquei pensando assim, gente, por que Paulo usa obras da carne e fruto do Espírito? Ele podia ter falado assim, fruto da carne e fruto do Espírito. Obra da carne e obra do Espírito. Eu fiquei pensando assim, por que ele não usa a mesma palavra para as duas coisas? E aí eu fui procurar saber por quê, porque eu fiquei intrigada. Eu falei, mas por que ele não usou as mesmas palavras? Vamos lá. Segundo o grego, nossa, chique demais. Ai, Jesus. É, sim, o nível dessa igreja só está aumentando. E você também, hein? Glória a Deus. Você já ouviu aquela frase que é perto dos bons que nós fica melhor? Então é desse jeito. Então cola nos bons que você fica melhor. Paulo escreve obras da carne, como a palavra usada para obras da carne é ergos, que implica trabalho duro ou trabalho árduo. Uma vida dominada pela carne é repleta de excessos, desequilíbrio, extremos prejudiciais, preguiça, automutilação, ódio, discórdia, amargura, irresponsabilidade e negligência. Então, ele usou essa palavra obra para te mostrar que se você viver pela carne vai ser difícil, vai ser penoso, vai ser desequilibrado, vai trazer prejuízo, vai sugar a sua energia, você não vai querer fazer mais nada, é sempre, como se diz, ladeira abaixo. Essas são as obras da carne. A carne, ela vai sugar de você toda a sua energia. Você já viu uma pessoa, quando ela está lá fora, parece que ela só está morta, só esqueceu de cair assim, ela está mortinha, mas se você der um empurrãozinho, ela cai. Por quê? Porque as obras da carne, ela exerce de você um trabalho duro, árduo. No final do dia, quem trabalha, por exemplo, no campo, né, ou com um trabalho muito braçal, muito pesado, no final do dia a pessoa está o quê? Exausta. Porque é um trabalho duro que exerce dela muita energia. Mas o Paulo descreve também os frutos. Frutos. A palavra usada para frutos é carpos no grego, que descreve o fruto das plantas, o fruto das árvores ou o fruto do corpo de alguém. Por que ele usa a palavra fruto do Espírito? Todo fruto é visível. Né? Já viu uma manga escondida lá debaixo da terra? Quando você vê uma mangueira, né, toda linda ali, está quase na época de manga já, então você já começa a ver as manguinhas ali, aquela árvore bonita, aquele fruto, e quando ela começa a ficar vermelha, ou seja, o fruto é visível. Então ele fala que o fruto do Espírito, primeiro, é uma coisa para fora, é para os outros, é para se mostrar. O fruto é algo visível. Assim como a árvore é conhecida pelos frutos, assim nós também seremos conhecidos pelo nosso fruto. Fruto de quê? Do Espírito que está dentro de nós. Por isso, quando eu falo que é impossível o crente não andar na alegria, porque esse fruto, essa semente já está dentro de você. Quando o Espírito de Deus foi colocado dentro de você no novo nascimento, ele colocou uma semente do Espírito. E essa semente, ela precisa ser germinada, ela precisa ser regadinha, ela precisa ser cuidada para que ela possa dar o fruto. O fruto é aquilo que está fora. Então, você precisa externar aquilo que já está dentro. O fruto, a semente já está dentro de você. Quando você abre uma manga e tem ali o caroço de manga, ali não é só um caroço, ali é uma semente. E ela plantada, ela vai produzir muito mais. O poder de uma semente, irmãos, ninguém pode calcular o poder de uma semente plantada. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe essa semente e ela tem um poder invisível. O poder é invisível a princípio, mas depois ela se torna visível quando ela frutifica. Alegria é um fruto do Espírito. Essa alegria ela é sobrenatural. Ela é acima das circunstâncias. Eu quero ler aqui, segundo o dicionário Vine. Oh, nós estamos chique, né? Fruto é a evidência física daquilo que é
ou visível, a prova de um poder invisível operando dentro. Então, fruto, ela é uma evidência. Fruto, cadê? Eu quero um significado certinho. Fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando dentro. Então, existe um poder operando dentro da sua vida, no Espírito de Deus, que você precisa externar esse fruto. As pessoas precisam ver em você o fruto que já está dentro na sua semente. Como a gente está falando agora, né, durante esse mês sobre alegria, eu vou me atentar sobre o fruto da alegria. Mas a gente sabe que não é só alegria, existe um pacote, né? Existe um pacote do Espírito. E esse pacote não tem como você escolher, sabe, o que você vai viver ou não. Eu vou viver só longanimidade. Não, amor não. Ou alegria. Não, é um pacote que vem junto. Sabe a mexerica, que tem vários gominhos? A gente sempre usa a mexerica para mostrar para as crianças o que é o fruto do Espírito. É aquela mexerica cheia de gominho. Esse é o fruto do Espírito. Vem tudo, vem um pacote completo. Então, se você falar assim, eu ando em alegria, mas eu não consigo andar em amor. Impossível. Porque a mexerica, ela não dá só um gominho, ela dá vários, e todas elas da mesma essência, do mesmo fruto, da mesma semente, contém o mesmo sabor. Então, nós ganhamos o pacote completo. Essa alegria, irmãos, ela vem do Espírito. Diga assim, ela vem do Espírito. A gente tem que parar de achar que nós, que nascemos no Espírito, você não é natural, você é espiritual. Se você ainda não sabe disso, você é espiritual porque você nasceu no Espírito. Nós não somos naturais. Então, existe o homem natural, um homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que anda, vive e é guiado pelo Espírito. Eu creio que todos nós aqui. Amém. O homem carnal, como eu disse, é aquele que não anda segundo o Espírito. Ele até nasceu de novo, mas ele não consegue expressar o Espírito, ele não consegue viver uma vida no Espírito. Nós vamos aprender aqui como que a gente faz isso. Porque aqui a gente não tem só teoria, aqui nós temos prática. Porque o poder está na prática. O poder não está na teoria. Porque os religiosos daquela época, quando chegaram para falar com Jesus, Jesus falou com eles, olha, você só tem a teoria, mas eu tenho o poder, o Espírito, para que você possa praticar aquilo que você escuta ou aquilo que você está ensinando. Então, nós vamos aprender a viver uma vida alegre no Espírito. Sabe, irmãos, viver alegre por motivos externos, as pessoas lá fora fazem bem, né? Fazem muito bem isso. Porque elas ganham uma promoção no emprego, elas ficam muito, né, alegres, ficam felizes. Se elas começam a namorar, começam a casar e tal, realizações lícitas, elas ficam alegres. Mas muitas passam aquela empolgação e perdem a alegria. Quantas pessoas bem-sucedidas, famílias, né, boas, famílias montadas, carreiras consolidadas e muitas vezes entregam a sua vida porque não tem motivo para se alegrar, não tem nem motivo para viver mais, porque elas buscavam nas coisas físicas, nos seus prazeres carnais, ou no seu dinheiro, ou no seu status, a verdadeira alegria. E não há alegria permanente nisso. A alegria ela é passageira. Quando a gente lê lá que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, um pouco antes, ele fala assim, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quando ele fala de não é comida e bebida, ele está falando de coisas perecíveis. O reino de Deus não é coisa perecível, que um dia você tem, um dia não tem. Você come e amanhã já acabou. Não. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. É no Espírito, não é nas coisas físicas. Se você está tentando se alegrar nas coisas materiais, nas coisas naturais, meu irmão, você está fora da visão. A visão de quê? Do reino. A visão do reino é se alegrar no Espírito. E nós vamos aprender que não é nas circunstâncias, não é numa conta cheia de dinheiro, não é no status social, não é nos likes do Instagram. A verdadeira alegria está dentro de você, pelo Espírito que está em você. E quando você começa a entender isso, irmãos, o diabo fica furioso. Sabe por quê? Porque quando ele te traz para a tristeza, quando ele começa a colocar em você a tristeza por não ter o que você não tem, não ser o que você não é, ou você não alcançar aquilo que você não alcançou, você começa a ficar focada nisso, você começa a ficar triste, porque todo mundo está indo e você não está. Todo mundo está avançando e você não está. E você começa a ficar triste. Ele te traz para o lado dele.
Agora, quando você entende que a sua alegria está em Deus, você sai do lado dele e vem para o lado da palavra, do reino, ele perde o poder sobre você. Quando você começar a cair na tristeza, eu não estou falando que a gente vai ser isento disso, porque às vezes vai bater, né, uma tristeza por algum acontecimento. Nós somos humanos ainda, temos sentimentos, estamos nessa terra, então estamos sujeitos a isso. De vez em quando a tristeza vai bater na sua porta, te perguntando, posso entrar? Às vezes ela vai entrar, como diz a palavra, ela pode até entrar, mas ela vai sair rapidinho, porque você se levanta por dentro e você pensa o seguinte: se eu der lugar para a tristeza, o diabo ganha. Sabe por que ele ganha? Porque a tristeza, ela nos enfraquece. Ela nos leva para o lugar de vítima, vitimismo. Você começa a ficar com pena de si mesmo. Você começa a aceitar as coisas ruins na sua vida como, estou triste mesmo, isso tinha mesmo que acontecer comigo, porque afinal de contas, isso não funciona para mim. Você começa a se alimentar dessas sugestões de Satanás e cada vez mais você está lá dentro do time dele. Mas quando você se levanta e fala, diabo, você já perdeu na minha vida, porque a minha alegria ela não depende desse mundo. O diabo não pode roubar sua alegria, porque não foi ele que te deu. A alegria, ela vem do Senhor e Ele te deu, sabe quando? Quando você o recebeu. Quando você foi feito filho de Deus, Ele falou, toma, tem alegria, tem amor, tem paz, tem tudo. O pacote é completo, irmãos. A obra, ela já foi consumada. A obra já foi feita. Você não vai ganhar alegria. Ela já está dentro de você. Ela já é uma realidade para você. Mas eu não consigo, porque tudo que acontece lá fora, eu começo a ficar triste, eu fico desanimada, e daqui a pouco eu estou chorando, e choro um dia, choro uma noite. Ei, irmãos, quando essa tristeza vier, se você colocar um louvor e começar a cantar, eu tenho certeza que daqui a pouco você está rindo. Eu tenho certeza que a lágrima da tristeza, ela vai embora rapidinho, por dentro você começa a se alegrar, porque você tem mais motivo de se alegrar do que de viver em tristeza. Sabe, não tem nada aqui que seja tão ruim, que Jesus já não levou naquela cruz. Não tem nenhuma enfermidade que seja tão dolorosa que já não foi pago um preço. Não tem nenhuma pobreza que seja tão pobre que não foi levada naquela cruz. Então, motivos nós temos de sobra. Motivos nós temos para se alegrar. Só que a evidência do fruto, ela depende de um posicionamento, que é andar no Espírito. Andar fala de um movimento. Quando eu resolvo andar no Espírito, quando você vive, você nasceu. Você não decide hoje, eu vou viver, amanhã não vou. Não é assim, né? Mas andar, sim. Se você, Andressa, está sentada que ela decide andar, ela tem que ter um movimento, ela tem que ter uma ação ali correspondente. Então, andar no Espírito, você precisa ter uma ação correspondente para que você comece a andar no Espírito. E quando você começa a andar, você começa a ser guiado. Alguém precisa ser guiado sentado? Não, né? Se eu falar, Andressa, vai para a direita, vai para a esquerda. Não, ela está sentada, ela não precisa ser guiada sentada. Agora, quando você começa a andar no Espírito, você precisa ser guiado pelo Espírito. Porque tem caminhos que parecem bons, sabe? Tem caminhos que parecem lindos, tem propostas que são assim, enfeitadas de verdade, enfeitados, né, de tantas coisas bonitas, palavras bonitas, sugestões bonitas, só que tem caminhos que te levam para a morte. Então, se você está andando no Espírito, você precisa estar sensível para ser guiado pelo Espírito. E a gente vai aprender aqui que viver uma vida no Espírito é uma vida devocional, é uma vida diária com Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que parar de achar que as coisas vão se manifestar na nossa vida no espiritual, eu falo assim, espiritualmente, vivendo de uma forma carnal. Porque não dá certo, entendeu? Às vezes você passa tanto tempo na frente de uma TV, assistindo jornal, assistindo série, assistindo novela, sei lá, Netflix, ou no celular, ou no Instagram, e depois quando algo acontece errado, você toma uma decisão errada, você vai lá e ainda fica triste, e ainda fala com Deus que nada funciona na sua vida. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a ser intencionais nas coisas que a gente faz, porque é nas coisas diárias. Fala com uma pessoa do seu lado. As coisas extraordinárias. Está no seu dia a dia.
Não é no dia que você vem na igreja e recebe uma palavra, um louvor abençoado. Isso é muito bom, isso nos anima. Mas as coisas extraordinárias é nas decisões que você toma, é na sua oração, é no seu devocional. É quando você escolhe não pecar. É quando você escolhe dar honra ao outro. Enquanto a honra é para você, você não, eu vou entregar ao outro. E quando alguém pisa no seu calo, você fala, eu vou amar essa pessoa. Aí está o extraordinário. Não é nas grandes realizações. E não tem como a gente viver no Espírito e fazer as coisas que satisfazem a nossa carne. A nossa carne, irmãos, ela quer descansar, ela quer dormir, né? Deitada eternamente nos sofás esplêndidos, né? Ela quer conversar, falar da vida alheia, né? Ela quer... Sei lá, o que ela quer? Ela quer muitas coisas que não levam para a palavra. Você pode reparar que quando você começa a andar na carne, a sua saúde física não vai bem, porque cada vez você come mais exageradamente, né, desregradamente, nem um pouco saudavelmente. E aí você começa a se alimentar de coisas que a sua carne tem prazer, e daqui a pouco você está numa preguiça ali. A gente viu que uma das obras da carne é preguiça. Daqui a pouco você não quer ler mais a Bíblia, não lê mais livro nenhum que te edifica. Daqui a pouco você tem preguiça até de vir para a igreja. Essa é a obra da carne. E quando você se levanta por dentro para fazer aquilo que é, intencionalmente, aquilo que vai te ligar no Espírito, tem que ter uma quebra. Aquilo ali é um pouco difícil você quebrar. Isso chama inércia. Inércia é essa energia que ela precisa ser quebrada quando você entra em movimento. No início é difícil, mas depois, quando você entra em movimento, você só continua o movimento. Essa lei diz que uma vez que você entra em movimento, aquele objeto ele só continua em movimento. Então, às vezes, é preciso um pouco de esforço. Fala com a pessoa do seu lado, um pouquinho de esforço. Pouquinho de esforço para sair dessa inércia. E em caminho, em encontro com esse Espírito. Porque o Espírito do Senhor, ele está na palavra. Ele está revelado na palavra. Sabe, irmãos, não tem como a gente conhecer a Deus se não for pela palavra. Sabe, escutar pregações é muito bom, muito bom. A gente tem hoje várias plataformas para se escutar a palavra, vários, né, meios de escutar. Mas a gente precisa ter o hábito de estar sempre conectado com ela. Lendo, ouvindo, vindo aos cultos. Se for conversar com alguém, que converse pela palavra. Sabe, a gente tem que decidir não gastar nosso tempo, a nossa energia com coisas que não vai edificar o nosso espírito. Mas isso é no dia a dia, irmãos. Não estou falando que é fácil. Não estou. É difícil a gente se policiar. É difícil a gente não cair na tentação da carne de descansar ou de ir para as tentações da carne aqui. Porque aqui fala no versículo... Cadê o versículo 16? Pois a carne, no 17, pois a carne deseja o que é contra o espírito. O espírito, o que é contra a carne. Então, o que o seu espírito quer para se edificar, para se permanecer firme, alegre, no fruto, externando esse fruto, ele é contra a carne. Então, quando você começar a tomar uma decisão na sua vida, seja qualquer coisa, você vai pensar, opa, eu estou inclinada para o espírito ou estou inclinada para a carne? Se você tiver dúvida, já é para a carne. Porque se você tiver certeza que é para o espírito, já é. Quando a gente começa a se levantar nesse pensamento de que o pequeno é o que faz diferença na sua vida, você vai começar a fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e aquilo ali vai começar a ser uma rotina, aí começa a ser um hábito, aí daqui a pouco você faz sem ter força nenhuma, porque a vida é assim, a vida a gente tem que formar um hábito, e aquilo ali torna um estilo de vida, né? Eu vou usar aqui um exemplo, por exemplo, da prática do exercício físico, que é uma prática que eu acho que todo mundo já conhece. A gente, para começar a sair do lugar da inércia, para começar a fazer atividade, é difícil. Dói, no início dói tudo, e aí você fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Aí você vê uma semana, você vê, mas não estou vendo resultado nenhum, Senhor. Quando mais eu malho, mais vontade dá de comer, parece que as coisas tá ao contrário. Mas aí você começa, você persevera, vai perseverando, até aquilo ali se tornar um hábito. Quando se torna um hábito, você começa a ter um horário certinho para fazer aquilo. E aquilo ali se torna parte do seu dia. Você não consegue mais planejar o seu dia sem essa prioridade de fazer o seu exercício físico.
E a partir do momento que você começa a se envolver, perseverar no exercício, aí você começa a ver os resultados. Aí você começa a ficar mais alegre, fala, tá fazendo efeito, então eu vou continuar, eu vou colocar mais força, eu vou colocar mais intensidade, eu posso comer mais certo, mais saudável, eu posso acordar um pouquinho mais cedo para fazer um aeróbicozinho junto que vai dar melhor. E aí você começa se tornando um estilo de vida. Então, andar no Espírito, ele tem que se tornar um estilo de vida para nós. É do dia para a noite? Não. Mas são nas pequenas coisas que a gente escolhe. Você tem uma escolha todos os dias, ou de deixar a sua vida mais para o lado do Espírito ou mais para o lado da carne. É uma decisão sua. E eu tenho assim, um aviso para você. Se você escolher a carne, é trabalho duro, é trabalho árduo. Só traz prejuízo, só traz desgosto. Aqui ele fala que só traz inimizade, só traz desavenças, só traz inveja, só ciúme, só coisa ruim. Então, por que a gente escolhe só as coisas ruins da nossa vida? Porque o seu espírito não está forte o suficiente para dizer, não, eu não vou andar segundo a carne. Quando você se levanta pela manhã, você decide por dentro andar no Espírito. E quando você decide por dentro, não tem situação nenhuma que pode tirar de você essa convicção de andar em paz, de andar em alegria, de andar em amor. Mesmo que as pessoas se levantem, mesmo que circunstâncias se levantem, você no Espírito, fortificado nele, todos os dias trabalhando no seu Espírito, você começa ficando mais forte. E as pessoas começam a olhar para você e falam, nossa, mas essa pessoa, aconteça o que acontecer, ela está feliz. Ela nunca está triste. Não, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o emprego, o carro bateu, não sei o quê. Mas tá na paz, tá na alegria. Porque a nossa alegria não é circunstancial. Ela não é externa. Sabe, ela está dentro. E quando você tem essa palavra dentro de você, irmãos, é tão mais fácil a gente viver. Sabe por quê? Porque a gente já sabe que amanhã vai ser bom, depois de amanhã vai ser bom. Pelo sim ou pelo não já foi bom. Porque não depende de nós, depende dele que já nos deu o Espírito. É ele que já nos deu. Quando a gente entende isso, a gente começa a passar pelas adversidades, sabe como? Ai, você começa a olhar, você dá uma risada. E a paz vem junto, porque o pacote é completo. Você sabe que a paz e a alegria são irmãs gêmeas, andam sempre junto. Porque você já viu alguém alegre, preocupado? Não, né? Quem está muito preocupado não consegue ficar alegre. Então, a paz e a alegria, ela vem coladinha uma com a outra e elas andam juntos. Por quê? Quando você entrega ao Senhor a sua vida, as suas preocupações, sabe, os seus anseios, você recebe dele a paz. Quando você tem paz, você fica alegre, está tudo certo, está tudo pronto. Mas eu não estou vendo. Você não anda pelo que vê. Você não anda pelo que você... mas eu não estou sentindo outra coisa. Não interessa, você anda pela verdade da palavra, que já está tudo consumado, já está tudo pronto. Sabe, irmãos, a gente aprender a andar na paz, a entregar ao Senhor. Às vezes a gente tem essa mania de entregar o problema para o Senhor, aí depois você vai lá e pega ele de volta para tentar resolver. Aí você pega ele, não, deixa eu ver se eu consigo resolver. Aí você tenta, aí não dá certo, aí você fica frustrado. Entrega para ele, entrega. A palavra diz que a gente deve apresentar ao Senhor em petição o nosso problema e descansar nele. Aonde você não consegue fazer, ele consegue. Então entrega para ele e vive em alegria. Quando você começa a viver em alegria, eu não sei se você que tem filho aí, você vê que a sua criança, gente, tendo ou não tendo a conta paga, tendo ou não tendo um mantimento, elas continuam alegres do mesmo jeito. Porque elas têm certeza de que o pai delas já providenciou tudo para elas. A gente deve aprender a viver assim, feliz, alegre, sabe, em paz, porque já deu tudo certo. Tem umas semanas para trás, aconteceu um episódio lá na minha loja, e, gente, mas eu ri tanto, porque, assim, a gente tem que rir, né? É assim que a gente aprende a viver rindo. Eu estava lá na loja, eu saí para comprar uma coisa aqui no Barreiro, na hora que eu saí, o telefone tocou, o celular. E a gerente atendeu, era um bandido numa cadeia, não sei das quantas lá, falando com ela assim, dona, você tem que fazer um Pix de 50 mil reais. Ela só deu uma risada, ela pensou assim, meu filho, você ligou para o lugar errado. Aí ela,
Mas ela ficou com medo, porque o cara foi muito assim, ela chegou, ficou com tanto medo que ela gravou no outro celular o cara falando. Porque, dona, se você não fizer, tá anotando aí? Você tá anotando aí? O Pix é tal. Se você não fizer em 5 minutos, vão mandar não sei quem, aí não sei o quê, não sei. E ele começou a ameaçar ela. E eu tinha saído. Aí ela pensou assim, pronto, sequestrou a menina, levou a menina e pronto, acabou. E eu fui lá, comprei. Na hora que eu cheguei toda animada, ela branquinha. Eu falei, o que foi que aconteceu? Não, mas o que é isso aqui? Você ia me contando, né? Aquela baforada. Ele vai ligar de novo, ele vai ligar de novo. Aí eu só dei uma gargalhada. Ele não sabe com quem que ele mexeu, filho. Ele não sabe. O maior habita aqui. Aqui está protegido. Eu falei, olhe para lá. Aí ela olhou. Eu falei, pois olhe para o outro lado. Ela olhou. Pois olhe em cima do muro. Aí ela olhou. Tá vendo? Guardiões de anjos nos guardando. Aqui nenhum mal. Aqui. Aí ele falou que ia colocar fogo na loja. Eu falei, pois o fogo que vai cair é só do Espírito. Se ele vier, está queimado, está repreendido. E ela olhou para mim e falou assim, mas como você consegue ficar com essa paz toda? Eu falei, porque eu sei em quem tenho crido. É assim que a gente tem que viver. Quando a situação vir, ela vai vir, você tem que dar uma boa risada para ela e falar, você já está vencida. Você já está vencida no poder do nome de Jesus, não é no nosso. Não é no nosso, porque as coisas vêm para te tirar do eixo, vêm para roubar a paz. E ela ficou o resto do dia atordoada. Assim, sabe, agitada, com medo do homem ligar de novo. Pois eu falei com ele, pois deixa ele ligar que eu quero atender. Pois eu vou atender, eu vou falar, seu diabo, Satanás, você se afaste de mim, porque aqui não. Aqui não, você tem que começar a dar ordens. Tem hora que você ora. Tem hora que você dá ordem para você. E tem hora que você dá ordem para o diabo. É assim, a oração, ela é tipo, né? Uma hora para Deus, uma hora para você mesmo, uma hora para o diabo. Então, tem situações que você vai orar para o diabo mandando ele embora. Agora, tem situações que você ora por você mesmo, sabe como que é? Cria vergonha nessa cara. Levanta. Desliga esse celular. Sabe? Puxa assim, ó, para você pela camisa assim, ó, e fala, vai, mas você vai. É assim que você faz a oração para você mesmo. E dá certo, você sabe por quê? Porque você começa a obedecer e começa a ser benéfico para você. Aí você começa a gostar, você fala, pois funciona, eu vou começar a orar mais. Aí você começa a falar, a preguiça está grande, mas levanta. Mas você vai levantar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai cantar, você vai agradecer, você vai tirar murmuração da sua boca agora e você vai falar o que é bom. Sabe o que é bom também, irmãos? Faça um acordo com alguém. Isso que é infalível, tá? Se você quer fazer uma dieta, combina com alguém. Porque se você ficar calado, você trapaceia você mesmo. Tá? Eu sei disso que isso dá certo. Então, assim, se você falar, nossa, eu precisando comer menos, você vai fazer um combinado com sua mãe, com seu marido. Ó, fulano, eu estou de dieta. Então, a partir de hoje, está proibido nessa casa, você vai entrar comigo e no dia que eu pegar para comer, você vai me chamar a atenção. Então, você vai fazer um combinado, porque quando você combina com alguém, é mais fácil de você cumprir. Então, você vai falar assim, olha, eu estou combinando aqui nessa casa só comida saudável, só coisas boas, sobremesa só no final de semana, fast food uma vez a semana, aí você faz aquele compromisso, a pessoa pega junto com você. Agora, quando você fica calada, só você sabe que você está fazendo dieta, rapidinho você sai dela. E aí você vai fazer o combinado de ler a Bíblia. Vamos aqui, vamos ler a Bíblia todo dia, eu e você juntos? Você começa a cobrar um outro. Opa, é hora de ler a Bíblia, vamos? É hora de orar. Na hora que eu começar a falar mal de alguém, você pode me cutucar e falar, tá falando. Então, é um combinado que você faz. No seu trabalho, você fala, gente, a partir de hoje eu não vou falar com a vida de ninguém. Ninguém me conta nada. E se eu estiver começando a falar, você já me conta, me avisa para mim logo parar. Combinados. Porque quando você combina com alguém, você lança a sua palavra e você vai ter que cumprir com ela. É assim que a gente começa. Sabe, do indo para academia? Tipo assim, vão à academia comigo? Vão, hoje nós vamos. Aí vai os dois juntos. Passa um tempo, o outro não vai. Mas se você fizer um compromisso de ir os dois juntos, a tendência de dar certo é maior. Então, você precisa mudar os seus hábitos para viver uma vida no Espírito. É mudança de hábitos. É rápido? Não. É devagar, mas ela começa com uma decisão. Uma decisão muda toda a sua vida. Falei sobre alegria e paz andando junto, que o diabo não suporta crente alegre.
Ele não suporta. Gente, a sua risada dói na alma dele, se é que ele tem alma. Se ele tiver alma, a sua risada, em meio às circunstâncias, isso dói tanto nele, mas enfraquece ele. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor nos fortalece. E a tristeza nossa fortalece o diabo. Então, nós precisamos nos alegrar para que Deus se alegre conosco. E o diabo sem tristeza conosco, entendeu? Ele vai ficando cada vez mais triste quando a gente fica alegre. Então, decida deixar o diabo cada vez mais triste. Fogo nele. Bora. A palavra usada para paz é eirene. Expressa a ideia de totalidade, plenitude ou tranquilidade na alma, não afetada por circunstâncias ou pressões externas. Essa é a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Quando você pensa assim, mas ela excede todo entendimento, sabe qual que é esse entendimento? É quando as pessoas olhar para você e falar, mas eu não sei porque que essa pessoa tem tanta paz, gente. O mundo caindo, as coisas acontecendo, e ela está tão em paz, ela está tão alegre. Essa é a paz que excede, ou seja, é além do entendimento. Não dá para entender, porque ela vem do Espírito. Quando você decide viver essa vida pelo Espírito, tem alegria, tem paz, tem tudo disponível, tem amor, andar em amor, e as coisas começam a fluir na sua vida. Se a sua vida está difícil, está penosa, está trabalho árduo, é porque você está vivendo na carne. Nossa, misericórdia, está falando que eu sou um crente carnal? Sim, é possível a gente ser um crente carnal. E cada um se examine a você mesmo. Não precisa examinar o irmão, não, que cada um já faz o seu raio-x. Tipo, o que eu posso melhorar? O que eu posso ser mais espiritual? O que eu posso todos os dias me tornar melhor, mais perto de Deus, mais parecido com Deus? O que eu posso fazer para ser mais espiritual? E receber isso que já está garantido para mim. Isso você faz a sua autoanálise e você mesmo já toma posição, né? Como que eu falei, a vergonha na cara mesmo para andar no Espírito. Olha, irmão, você só tem a ganhar. Não tem nada para perder. Não tem. Às vezes a gente fica tentando justificar a nossa tristeza. Não sei se você já fez assim. Ah, mas eu estou triste porque o problema que eu estou enfrentando é muito grande. Nossa, a enfermidade é assim, incurável, não tem cura. Ah, porque essa situação não tem mais jeito. Por que você não começa a trocar primeiro as suas convicções e as suas palavras? Pare de tentar mostrar, sabe, para Deus o tamanho do seu problema. Começa a mostrar para o seu problema o tamanho do Deus que você serve. Começa declarando para o problema. A gente também sabe que a gente pode falar para as circunstâncias. Jesus não falou com a tempestade, então ele ensinou para a gente também falar com as circunstâncias. Você começa a falar, circunstâncias, você pode até parecer grande, mas você não é nada perto do Deus que eu sirvo. Ei, essa tempestade aí é só uma chuvinha. Você sabe aquela chuva que te ajuda a dormir? Eu amo dormir com chuva, aquela chuvinha. Para Jesus, a tempestade era chuvinha, porque ele estava dormindo no barco. Então, irmãos, comece a contar para o seu problema o Deus maravilhoso que você serve, o Deus do impossível, o Deus que abre mar, o Deus que faz cair comida do céu, o Deus que proporciona uma nuvem para te dar sombra, um fogo para te aquecer. Que Deus é esse maravilhoso? É o Deus que você serve. Então, para de ficar falando o seu problema para justificar a sua tristeza. Fala com o seu problema. O que é que você tem de alegre dentro de você? Porque você tem um Deus que é maravilhoso. Você tem um Deus que é grande. É um Deus que já fez tudo por você. É um Deus que se manifesta em amor, em justiça, em paz e alegria. E quando você começa a declarar para o seu problema o tamanho do seu Deus, sabe o que ele vira? Uma chuvinha. Aí ela vai parando, ela vai batendo de retirada assim, ó. Eu acho que vamos embora daqui, porque essa pessoa aqui, eu já não tenho poder sobre ela. Ei, Satanás fala, a Bíblia fala que Satanás, que você precisa resistir os dias maus, resistir a Satanás. Resistir é ficar firme, na verdade. Firme na palavra que você recebeu. Firme na alegria, firme no Espírito. E sabe o que o diabo faz? Ele corre. Porque ele não vai gastar tempo com você. Ele vai falar, não, essa pessoa aqui, ela já está grande demais, a fé dela está fortalecida, ela já está muito forte, então eu já nem vou gastar meu tempo. Ele é até inteligente por certo ponto, que ele pensa assim, eu vou gastar mais tempo com quem está mais fraco, com quem está triste, porque já que ela está triste, eu vou, né, mexer com ela, que ela fica pior cada dia. É assim que ele age. Ei, irmãos, a tristeza, ela fortalece só a sua carne. Andar triste é negar o poder de Deus que está dentro de você. Quando você querer ficar triste,
lembra que andar triste é negar o poder de Deus que está dentro de você. É negar. Então, não deixe de viver a sua alegria por causa das circunstâncias, por causa das tempestades, por causa das coisas passageiras desse mundo. Eu falei aqui, na hora que a gente começou, que existe uma vida que começou no nosso novo nascimento e que ela vai perdurar toda a eternidade. Não vale a pena você sofrer tristeza, sabe? Deixar abalar pelas coisas que estão lá fora, porque existe uma vida no Espírito para ser vivida aqui na terra e por toda a eternidade. Tem uma vida para você, uma vida acima das circunstâncias, acima de tudo. E sabe como que a gente começa a se alegrar? Rindo, né? Não tem ninguém assim que é alegre, com a cara fechada. A palavra fala que se você não tem nenhum motivo, a palavra fala que a alegria, ela formoseia o rosto, ela é um botox natural, né? Então, nós nem precisamos gastar com botox. A pessoa alegre, ela é mais bonita, sabe? Dá vontade de ficar perto dela, da boca dela só sai coisas boas. Então, assim, se você está precisando ficar mais bonito, começa a se alegrar, começa a rir, acorda rindo, dorme rindo, porque é assim que você fica mais bonito. Então, você começa a rir, às vezes pela fé. Às vezes você vai começar a rir pela fé. A fé é a certeza das coisas que já aconteceram. A convicção de fatos que você não está vendo, mas você começa a rir no Espírito pela fé. E daqui a pouco aquilo ali começa a se manifestar na sua vida. E você já está alegre, você continua se alegrando, porque você sabe o Deus que você tem servido. Aleluias! Nós vamos cantar